O que Deus nos tem trazido hoje está no livro de Jeremias, no capítulo 18. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos teus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Somente até aqui, irmãos. Amém. Bem, queridos, nós lemos apenas até o 16, até o verso 16. E foi até aqui que o Espírito Santo nos concedeu que lesse, né? Bem-aventurado é a irmã, bem-aventurado é o irmão, bem-aventurado é você, que se colocou inteiramente à disposição do Espírito Santo e da graça do Filho de Deus para ouvir esta palavra. Tem irmãos tão necessitados, igreja necessitada, o povo necessitado. E por mais que o tempo já esteja quase no fim, não é? Já esteja quase findando todas as coisas, o Senhor já está às portas para descer, para tocar a última trombeta. Ainda tem povo que não acorda, ainda tem gente que está dormindo, ainda tem gente que está, parece que desligado. Mas a palavra que está aqui hoje, ela vem favorecendo a estes irmãos que estão aqui, presencial e de forma online, nesta noite. Porque o Espírito Santo é o que guia os nossos passos, as nossas veredas. Então segura na comunhão, porque o Senhor nos revela a sua palavra. Jeremias era um moço que não sabia nem servir a Deus. Ele não sabia. Ele era, parece que da linhagem do sacerdote, não é? E ainda meio tímido. Então, quando Deus chamou ele para o ministério de profeta, ele disse: Senhor, eu nem falar sei. E Deus foi mostrando para ele, né? Uma coisa e outra, uma coisa e outra. E quando Deus mostrava na sua visão, Deus perguntava para ele: o que é que está vendo, Jeremias? Aí ele falava: eu vejo isso, eu vejo aquilo. E o Senhor dizia: está vendo bem. É assim que Deus nos ensina, nas suas visões, nas suas revelações. E Deus pergunta aqui hoje para nós aqui: o que é que você está vendo nesses últimos tempos? O que é que você tirou do seu sofrimento, das suas provas, da sua angústia? Qual é o que você pôde aproveitar dessa prova que você tem passado, dessa angústia que você passou, né? O que é que você tirou de proveito em tudo isso e o que você acha que vai acontecer com você? Porque se você está aqui, nesse lugar, agora, neste momento, é porque você está buscando a minha palavra. E como eu falei com Jeremias naquele tempo, eu estou falando com você agora. E como eu abri os meus céus para Jeremias, eis que o Senhor abre a sua glória para a tua igreja. Da mesma forma, naquele tempo, irmãos, o povo precisava enxergar determinadas situações. E Deus usava de Jeremias para mostrar as suas coisas. Agora Deus vai usar de você, porque tem povo dormindo ainda. Tem muita gente dormindo ainda. E Deus precisa usar de você para acordar muita gente nesses últimos tempos. Então é a palavra que o Senhor está trazendo para nós nesta noite. E como Deus mostrou para Jeremias naqueles tempos, então aqui no capítulo 18, ele mostrou mais um movimento para Jeremias. Jeremias estava pronto para servir a Deus. Jeremias estava à disposição do Espírito Santo. Como nós devemos estar à disposição do Espírito Santo. Eu estou à disposição. Se você tiver também, dá glória ao teu Deus aí, né? Como Jeremias estava à disposição, então Deus falou para ele: veio a palavra do Senhor. Como é que a palavra do Senhor vinha para determinados profetas?
Se o profeta tivesse ligado inteiramente, Deus falava no seu coração, Deus falava na sua mente, Deus falava em voz humana, né? Ele falava em voz humana, ele falava em espírito, e o servo, o profeta, aquele que era usado por Deus, respondia: eis-me aqui, Senhor. E Deus então dava o seu recado. E aqui não foi diferente. Veio a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo, chamou Jeremias e disse: levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Por que é que Deus tinha que levar Jeremias até a casa do oleiro? Você está na comunhão aí, igreja? A igreja está na comunhão aí desta palavra? Por que é que Deus tinha que levar Jeremias à casa do oleiro para lá Deus falar com ele? Por que é que Deus não falava logo ali? Deus não alçou a sua voz, não falou com Jeremias ali, não chamou ele pelo nome? Por que é que Deus não falava agora com Jeremias? Por que é que Deus tinha que levar Jeremias lá na casa do oleiro? Não era muito perto para Jeremias ir à casa do oleiro. Jeremias tinha que fazer um esforço para caminhar. Jeremias tinha que andar umas léguas para ir lá. Tem muita gente que, olha, é o que Deus está mostrando. Acha difícil ir à casa do oleiro para buscar a palavra de Deus. Não é? Tem muita gente que acha difícil. Ele fala, não, se Deus tiver que falar, ele vai falar comigo aqui mesmo. Já pensou se Jeremias fizesse isso? Não, se Deus, ô Senhor, tu quer falar comigo? Fala aqui mesmo, eu não preciso descer à casa do oleiro. Mas não é isso que Deus está querendo. Deus está querendo que você vá à casa do oleiro buscar a palavra. Enquanto você tem essa maldita preguiça de descer à casa do oleiro buscar a palavra, fica sofrendo aí. Fica sofrendo aí, estacionado, não vai para a esquerda nem para a direita, não sai do lugar, não faz a vontade de Deus, fica parado aí, esperando que Deus vá até você e fale com você aí. Diferente do que foi com Jeremias, você está agindo diferente. Vamos ler aqui o que é que Deus fez com Jeremias? Acho que você não entendeu. Eu vou ler de novo aqui. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus já não tinha chamado Jeremias, por que é que não falou ali? Porque Deus queria que Jeremias caminhasse, fosse até a casa do oleiro, aonde havia movimentação, não é construção, onde havia força. Era lá que Deus queria falar com Jeremias. E assim, Deus diz para você, não é porque você é profeta, usada de Deus, usado de Deus, que você tem que ficar estacionado num canto, não. Você tem que se mexer, você tem que andar, você tem que se esforçar, você tem que... Porque é a palavra que Deus está mostrando aqui. É por isso que as pessoas hoje ficam vazias. É por isso que às vezes a pessoa se entristece. É por isso que as pessoas ficam atribuladas lá no canto. É por isso que a depressão vem e não tem saída. Porque de repente não ouve a palavra do Senhor. Mas Deus fala para você assim, você é uma raiz que Deus plantou, uma árvore que Deus plantou, você é uma profeta minha, você é um profeta meu, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu mando a minha palavra e você tem que obedecer, glória ao Senhor. Então dá glória ao teu Senhor aí, porque através desta palavra, algo novo vai acontecer na tua vida, e um movimento de Deus vai começar no teu caminho. Então, queridos, aconteceu isso. Jeremias obedeceu. Aqui, no verso 3, está escrito assim. E desci, tá bom, ouvi os conselhos. E desci à casa do oleiro. E fui. Não foi tão fácil chegar à casa do oleiro. Levou uma caminhada, levou um tempo. Teve sacrifício. Mas cheguei à casa do oleiro. Mas quando eu cheguei lá,
na casa do oleiro e eu não sabia o que tinha que fazer. Jeremias não sabia o que tinha que fazer. Ele só sabia que ele tinha que ir lá e que lá Deus falaria com ele. Então, de repente, quando Jeremias chegou à casa do oleiro, eis que o oleiro estava fazendo as suas obras sobre a roda. E Jeremias ficou olhando o movimento, né, que o oleiro estava fazendo. Sem entender nada, sem entender muito bem o que estava acontecendo, ele ficou olhando, sem entender. Aí ele, no momento em que ele queria interrogar o Espírito Santo e dizer: Senhor, como é que tu me manda aqui? E eu estou olhando esse oleiro fazer, eu não estou ouvindo a tua voz, eu não estou ouvindo tu fazer nada. Mas, irmão, ali havia uma construção, havia uma roda rodando, certo? Ali estava as rodas rodando, ali estava a mão. Olha o que Deus está trazendo aqui. Jeremias ficou olhando a roda rodando, não é? As mãos trabalhando, um homem trabalhando, fazendo, praticando as suas artes com as suas próprias mãos. É isso que você tem que vir na casa do oleiro e ver o que é que Deus está fazendo. Porque isso aqui é uma roda. Isso aqui é uma roda que está rodando, não é? Tem gente que entra com enfermidade, sai curado, entra aprovado, sai liberto. Tem gente que entra depressionado e sai sem depressão. Tem gente que entra triste, sai contente. E uma construção está vindo aqui, tem uma roda, não é, rodando nesse lugar, tem mãos trabalhando. A mão que está trabalhando aqui não é uma mão comum. Você não pode não estar vendo porque você não está ligando. Mas se você estiver ligado como Jeremias, você vai ver. Eu vou abrir o olho de alguém aqui para ver. Aleluia, o Espírito Santo trabalhar dentro desta casa de oração. E a minha glória vai aparecer no teu caminho. E de repente você vai ver algo que não acontecia nada, vai acontecer na tua vida. Algo construtivo vai aparecer para você. Então presta atenção na roda do oleiro. Então ele desceu à casa do oleiro e ele que estava fazendo as suas obras sobre as rodas. Enquanto Jeremias estava olhando, ele perguntando para o seu Deus, o que é que estava acontecendo? De repente, aqui no verso 4, de repente, aquele oleiro que estava construindo o seu vaso, ele viu que caiu aquele vaso, escapou da mão do oleiro e caiu no chão. O que aconteceu? O vaso que ele estava construindo se quebrou. Quebrou, caiu, amassou. O significado quebrou, aqui no verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. E Jeremias viu aquele movimento, ainda indagando entre si, dizendo: como é que um oleiro profissional deixa cair o vaso? Olha, presta atenção. Como é que um oleiro profissional deixa cair o vaso no chão? Essa foi a pergunta de Jeremias. Mas a resposta de Deus veio de outra forma. Alguém que está aqui trabalhando na minha obra, alguém que trabalhou na obra, alguém que suou pela obra, alguém que sacrificou pela obra, passou pelas provações, passou pela angústia, agora está como se fosse provado, quebrado, caído da mão do oleiro. E alguém olhando para a sua prova, para as suas lutas, ele começou a perguntar, dizendo: como é que essa irmã caiu desse jeito? Ele não serve a Deus, ela não serve a Deus, esse homem não fazia a vontade de Deus. Mas como é que tudo isso aconteceu? Não entendeu nada. De repente, aquele oleiro catou o mesmo barro que caiu no chão e começou a fazer daquele barro que caiu no chão outro vaso. A questão é, aqui, queridos, você que está ouvindo aí, o oleiro estava fazendo um determinado barro. Para ele não estava acontecendo nada.
Ele nem vendo Jeremias estava. Jeremias estava olhando para o oleiro, mas o oleiro não enxergava Jeremias. Então, por permissão de Deus, o vaso caiu no chão. Então o oleiro, nervoso, meio bravo, falou assim: ah, é? Esse vaso que eu estava fazendo era um vaso simples, perfeito, mas simples. Porque diante do teu Deus, diante da graça, diante do Senhor, você é um vaso perfeito e simples na minha presença. Glória ao Senhor, sem falhas, sem nada. Aleluia, é lógico, só será mais perfeito quando entrar no reino da glória de Deus. Ali será ornada. É essa a palavra? Ornada, enfeitada. Esse vaso só será enfeitado quando entrar na glória de Deus. Você é um vaso simples na minha presença, mas pela consequência do destino, lá vem o adversário ou permissão de Deus. Esse vaso se quebrou, passou pela prova e passou pela luta, passou pela dor e passou pela angústia, caiu no chão e se quebrou. Agora Deus pega esse vaso e faz desse vaso um outro vaso. E sabe como? Melhor do que o que caiu no chão. É isso, porque Deus, Ele não vai te desprezar jamais. Essa é a palavra aqui. Glória ao Senhor, esta é a palavra. Aí então veio a palavra do Senhor, aqui ó, no verso 5. Então veio a palavra do Senhor dizendo para Jeremias, agora sim soou. Jeremias viu todo aquele movimento, não entendeu e entendeu do mesmo jeito. E disse aqui o Senhor: não poderei eu fazer de vós, como fez o oleiro, este vaso, ó casa de Israel. Sabe o que é isso? Jeremias ficou olhando todo aquele movimento, o oleiro fazendo. O oleiro não via Jeremias, Jeremias via o oleiro. E o Espírito Santo via os dois. O oleiro, na sua intenção, fazia um vaso simples. O vaso caiu no chão e o oleiro ficou mais nervoso. Pegou o vaso do chão, agora do vaso simples que ele fazia, ele fez um outro vaso. Agora, um vaso muito mais bonito do que aquele que caiu no chão. Nem porque você caiu, nem porque você passou prova, nem porque te derrubaram, nem porque você se entristeceu. Não é porque você parou, não é porque você se enfraqueceu. Não é porque o vaso se quebrou. Deus pega você hoje por esta palavra e faz de você outro vaso melhor. É outro vaso mais bonito, outro vaso mais elegante, e será ornada com o Espírito Santo da graça, e o poder da glória de Deus estará em você. Esta é a palavra. Saia daqui dando glória ao teu Deus com o teu vaso perfeito e não olhe para trás. Não pensa que você se quebrou, que não tem conserto, que perdeu tudo, pois Deus recupera, porque tudo está na minha mão e eu posso fazer deste vaso outro melhor. Deus seja louvado.